3.600 metros US Air 1016. Estamos voando em um ambiente de ar que às vezes se move de maneiras que podem ser perigosas e muito rapidamente. É uma força invisível. O clima não estava ruim. Era um lindo dia de verão. Com o poder de fazer um avião De repente, a aeronave não estava mais voando. cair do céu. Como isso pode ter acontecido conosco? Espere um segundo. Olha esse vento. Está soprando para todo lado. O motor número 3 está em chamas. Você está perdendo altitude. A morte pode estar chegando. 3 aviões são vítimas de ventos perigosos. Tansperu 204, iniciaremos Temos a descida em 10 minutos. Os ventos podem mudar de direção drasticamente. Puxe comigo! Puxe! Deixando pilotos e investigadores em busca de respostas. A velocidade do ar é totalmente inconstante. Especial de Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Ventos perigosos. US Air 1016, boa noite. Sub e mantenha 3.600 metros. 3.600 US Air 1016. O voo 1016 da US Air está chegando ao final de uma viagem de 35 minutos de Columbia, Carolina do Sul, para Charlotte, Carolina do Norte. O comandante Mike Greenlee está no comando do McDonnell Douglas DC-9. O copiloto Phil Reis está nos controles da aeronave hoje. Eu fui dar uma volta de avião quando eu tinha 15 anos. Fiquei impressionado. Queria voar depois disso. Muitos dos 52 passageiros estão saindo para as férias de verão. Não havia tempo ruim. Não havia tempestades. Era um lindo dia de verão. A 65 quilômetros de Charlotte, o céu escurece. Parece que está nos limites do aeroporto. Podemos ver a formação. Não era nada para se preocupar. Era apenas uma chuvinha. Charlotte, US Air 1016. US Air 1016, prossiga. Estamos vendo uma formação aqui. Parece que está parada no radial. Eu vou virar vocês antes de chegarem lá, cerca de 8 quilômetros ao norte. Tudo bem. Bem pensado. O voo 1016 está a menos de 10 minutos do seu destino. US Air 1016, Charlotte. Manter 1.200 metros. Pista 18, direita. 1.200 para a pista direita. Cabine pronta, sinal dos cintos ligada, hidráulica ligada, altímetros, instrumentos de voo 301 configurados. US Air 1016, vire 10 graus à direita. Desça e mantenha a 700 metros. Vetores para aproximação visual para 18 direita. À direita, descendo para 700 metros. US Air 1016. Baixar trem. Lápis 40, por favor. Flaps 40. De repente, essa chuva muito forte pareceu vir do nada. Vou ligar os limpadores. Uou! A visibilidade foi reduzida e, com aquela chuva forte, o Mike e eu tomamos a mesma decisão quase ao mesmo tempo. Arremeta, vá para a direita. É melhor nos garantirmos. Então, eu estendi a mão e aumentei o empuxo. Comecei uma curva à direita e, nessa hora, o Mike pegou o microfone e disse: US Air 1016, arremetendo. Os pilotos aportam o pouso. Sobe! Mas o avião continua descendo. De repente, a aeronave não estava mais voando, só estava caindo. Potência total! Lembro que o sistema de alerta de proximidade do solo disparou.
Então eu me lembro de um impacto muito forte. E a asa esquerda foi cortada. E a cabine foi parar no meio de uma estrada. O voo 1016 da US Air cai a menos de 1,5 km do aeroporto. Os 2 pilotos e a tripulação sobrevivem ao acidente. 37 dos 52 passageiros estão mortos. Quando olhei para os destroços, fiquei impressionado. Era surreal. Como isso pode ter acontecido conosco quando o dia ia tão bem? Investigadores da NTSB, a Agência Nacional de Segurança dos Transportes, são enviados para Charlotte. Eles esperam que os pilotos possam esclarecer o que deu errado quando o voo 1016 tentou pousar. O problema foi o clima. Eles se depararam com essa coluna de precipitação. Arremeta, vá para a direita. E foi quando o comandante disse ao copiloto para executar uma arremetida. E de repente, a aeronave estava caindo. E os controladores realmente não nos disseram nada sobre aquilo. Então, US Air 1016, você pode pegar um pouco de chuva ao sul do campo. E pode haver um pouco no norte também. Os investigadores descobrem que o Serviço Nacional de Meteorologia informou que as condições estavam dentro dos limites para um pouso seguro, quando o US Air 1016 estava em aproximação. Mas em poucos minutos, o céu sobre o aeroporto se fechou e uma chuva forte caiu. Os investigadores descobrem que a taxa de precipitação durante o temporal foi de 250 milímetros por hora. Não foi o suficiente para derrubar o avião. Nós podemos determinar que essa chuva forte teve um efeito insignificante no desempenho do avião. E os dados do gravador? Se a chuva repentina não foi a causa da queda do voo 1016, qual foi? Então, o que temos? Os investigadores verificam os dados de voo do avião. Pode ampliar isso? E quase imediatamente eles veem uma coisa. Vejam isso. Os dados mostram que, segundos antes do impacto, a velocidade do DC-9 começa a flutuar. A velocidade do ar é totalmente inconstante. São 10 nós, bem aí. Primeiro, desacelera em 10 nós. Em seguida, aumenta em 30 nós. Dava para ver a mudança no avião, porque a velocidade do ar começou a oscilar. Talvez o vento tenha derrubado este avião. Onde está o mapa do aeroporto? Os investigadores querem saber mais sobre as condições do vento no aeroporto de Charlotte. Sim, obrigado. No momento da queda. Muito bem. Um aqui. Eles examinam os dados coletados pelos sensores de vento do aeroporto. Um aqui, aqui e aqui. 6 ao todo. O sistema de alerta de cisalhamento de vento consiste em vários sensores que são colocados em vários lugares ao redor e perto do aeroporto. Certo, execute. A equipe espera que os dados dos sensores lhes digam se os ventos foram fortes o bastante para representar uma ameaça à aeronave. Havia um vento fraco que não oferecia perigo nenhum. Mas outro fator chama a atenção deles. Espere um segundo. Olha esse vento. Está soprando para todo lado. Olha só. Menos de 2 minutos antes do acidente. Nossa. 4 dos 6 sensores detectaram um evento climático conhecido como cisalhamento do vento. É uma mudança repentina na direção e velocidade do vento, que pode fazer com que a velocidade do avião se torne perigosamente errática. O que torna os ventos de cisalamento do vento perto dos aeroportos muito perigoso é porque as aeronaves que chegam para pouso têm velocidades muito baixas e estão próximas ao solo.
para descobrir se o cisalhamento do vento derrubou um DC-9 tentando pousar no aeroporto de Charlotte, os investigadores da NTSB recrutam ajuda de alta tecnologia. Vamos levar esses dados para a NASA, ver o que eles acham disso. Muito bem, vamos ver o que os dados nos dizem. Os meteorologistas da NASA inserem dados de vento do aeroporto de Charlotte em um simulador meteorológico, para ver se o cisalhamento do vento foi um fator na queda do voo 1016 da US Air. Comecei a reconstruir o evento do acidente. A simulação renderiza com detalhes precisos as forças dentro da tempestade. Mas isso é incrível. E a equipe da NASA faz uma descoberta importante. O DC-9 não encontrou apenas cisalhamento do vento. Ele voou para algo ainda mais perigoso. Isso não é cisalhamento de vento. É uma microburst. Uma microburst é uma corrente descendente que atinge o solo com uma força tremenda, espalhando-se em todas as direções. É como se você estivesse chegando ao topo de uma montanha russa. Então, é como se o fundo caísse. Pilotos são treinados para lidar com microbursts. Se você se encontra em uma microburst, o que você faz? Potência máxima, obtenha o máximo de sustentação das asas que você puder. Pronto? Tudo bem, vamos ouvir. Senhoras e senhores... Os investigadores ouvem a gravação de voz da cabine do voo 1016 para descobrir como os pilotos reagiram. Tem muito mais chuva lá fora do que eu pensava. Parece que está no limite do aeroporto. E a gravação revela que quando ocorreu a microburst, os pilotos tomaram as medidas adequadas. Onde viu isso? Potência máxima. Eles começaram a acelerar, ergueram o nariz, aumentaram a potência dos motores. Mas então os investigadores ouvem algo inesperado. Para baixo. Empurre para baixo. Espere, pare a fita. Ele acabou de dizer, empurre para baixo. Repetimos essa frase uma dúzia de vezes, tentando colocá-la em um contexto e para saber, ele realmente disse isso? E o que ele quis dizer com isso? Os pilotos são treinados para manter o nariz do avião para cima e subir. Para baixo. Empurre para baixo. O que ele estava pensando? Os investigadores retornam aos pilotos da US Air na esperança de descobrir por que eles não mantiveram o nariz do avião para cima como foram treinados para fazer. Por que o comandante decidiu empurrar o nariz para baixo? Eu não tenho certeza. Se me lembro claramente dele dizendo isso. Estávamos perdendo velocidade no ar. Poderíamos ter entrado em stall. Deixamos o comandante e o copiloto ouvirem o gravador de voz da cabine. Dissemos, é você. Por que você disse isso? Eu não sei. Próximo slide, por favor. Os investigadores se perguntam se a tripulação do voo do US Air 1016 caiu em um fenômeno mortífero que pode atingir pilotos desavisados. US Air 1016 arremetendo. Em voo, mudanças extremas de velocidade, direção e altitude criam forças físicas no corpo que podem confundir os sentidos. O que acontece com os pilotos é que durante a aceleração e desaceleração, o fluido em seu ouvido interno começa a se mover. Para baixo. Empurre para baixo. Então seu corpo vai enganar você, porque tudo que você tem é basicamente a sensação do corpo. Agora, o comandante acredita que o avião está prestes a entrar em stall e que estão apontados para cima. Mas na realidade, estão quase nivelados. E então ele diz ao copiloto para empurrar o avião para baixo. Para baixo. Empurre para baixo. Os pilotos teriam se sentido como se estivessem em uma subida perigosamente íngreme, devido a uma falsa sensação chamada ilusão somatográfica. A ilusão somatográfica é uma ilusão muito desconcertante. Eles acharam que estavam inclinando para cima quando estavam perfeitamente nivelados. Os investigadores também concluem que melhores dados sobre o vento teriam dado aos pilotos mais tempo para reagir. Desde a tragédia do voo 1016, um tipo mais sofisticado de radar, chamado Doppler, tornou-se equipamento padrão na maioria dos aeroportos
e a bordo de muitas aeronaves. Foi o último acidente de cisalhamento de vento na América do Norte com um avião comercial e foi com o qual aprendemos muito, tanto no treinamento de pilotos, mas também na implementação de tecnologia para prever esses eventos de cisalhamento e permitir aos pilotos desviar antes de entrar neles. Uma década depois, o voo 204 da TANS Peru se prepara para decolar de Lima. Quem pilota o avião hoje é o copiloto Gonçalo Chirinos Delgado. Você está pronto? Vai em frente. O comandante é Otávio Pérez Palma. Defina o empuxo. Está definido. O Boeing 737 tem como destino a cidade de Pucallpa, na floresta amazônica. Subir trem. Definir empuxo de subida. Recolher flaps. Os 91 passageiros a bordo esperam chegar em menos de 1 hora. Viajando a 10 mil metros de altitude, a tripulação entra em contato com o controlador de tráfego aéreo em Pucallpa para obter instruções de pouso. Torre de Pucallpa, TANS Peru 204. Iniciaremos a descida em 10 minutos. Pode fornecer condições, por favor? TANS Peru, 204, torre. Chuvas esparsas a 900 metros, quadrante sul. Obrigado, Torre de Pucallpa. E estão vindo na nossa direção. A 80 quilômetros do aeroporto, o avião entra em uma tempestade. Havia mesmo uma chuva torrencial. Em Pucallpa, nuvens de tempestade estão se formando, mas ainda não chove. TANS Peru 204. Charlie Bravo está no quadrante sul. Inicie descida final para 460 metros. Torre de Pucallpa, TANS Peru 204. Obrigado. Descendo para 460. Olha essa coisa. É enorme. Parece a Inglaterra. Podemos entrar por aqui. A 40 quilômetros da pista, a tripulação tem a opção de voar para um aeroporto alternativo ou retornar a Lima. Vamos abaixo dela. Certo. Se não vamos para o alternativo. Mas Pérez Palma está determinado a chegar a Pucallpa. Estava tudo muito escuro, como se fosse à noite. Mesmo sendo apenas 2h45 da tarde. Está bem. Continue assim. A aeronave está a apenas alguns quilômetros da pista. Eu tenho controle, está bem? O comandante assume controle quando o granizo começa a atingir o avião. Procure a pista. Procure a pista lá fora. Estou procurando. 10 quilômetros. Ainda não? Você tem a pista à vista? Não, eu não tenho. Eu não posso ver! Eu não consigo ver nada! Um alarme de altitude indica que o avião subitamente está abaixo de 150 metros. Então percebi que as coisas estavam bem sérias. Eu acreditava que aqueles eram os últimos minutos da minha vida. Puxe! Puxe comigo! Puxe! O voo 204 da TANS Peru corta uma faixa de 1,5 km pela selva. Leva 45 minutos para os socorristas chegarem. Aqui! Um homem saiu das árvores. Era como uma pessoa saindo de uma parede. Aqui! Durante a noite, a extensão do desastre se torna clara.
Dentre 98 pessoas que embarcaram no avião, 40 estão mortas, incluindo os 2 pilotos. Uma equipe da Comissão de Investigação de Acidentes de Aviação do Peru chega em busca de uma explicação para o desastre. A primeira impressão que eu tive foi o cheiro muito forte de combustível. E sangue. Em poucas horas, os investigadores encontram o gravador de voz da cabine, que será enviado para Washington para análise. É como uma corrida, porque então nós tínhamos alguma coisa com que trabalhar. Enquanto isso, os investigadores entrevistam o controlador de tráfego aéreo de Pucallpa para ver se ele pode esclarecer o que causou o acidente. Eu informei ao piloto sobre a presença do cumulonimbus. E todos nós, os pilotos e controladores, sabemos que é a nuvem mais perigosa que nós temos. O controlador alertou a tripulação sobre a nuvem de tempestade, também conhecida como Charlie Bravo. Tansperu 204. Charlie Bravo está no quadrante sul. Ele estava avisando a tripulação que as condições estavam piorando rápido. Podemos entrar por aqui. Segundo o Manual Geral de Operações, ou você evita essa tempestade ou você a contorna. Mas o comandante Pérez Palma voou direto para a tempestade. E os investigadores precisam descobrir por quê. Não, temos que ir mais à frente. Eles suspeitam que o histórico da Tansperu Airlines possa ter influenciado sua decisão. A Tansperu começou como uma operadora militar. Seus funcionários eram pilotos aposentados da Força Aérea ou pilotos inativos. A atitude militar é sempre cumprir a missão. O ex-comandante militar Pérez Palma pode ter arriscado a vida de seus passageiros em uma tentativa equivocada de terminar a missão. Vamos conseguir. Os investigadores esperam que as informações do gravador de dados de voo recentemente recuperado revelem mais sobre o pouso condenado da tripulação. Mas suas esperanças são frustradas quando descobrem que todos os dados foram destruídos. Tudo bem, obrigado. Eles também precisam de outras informações vitais. Aqui no aeroporto de Pucallpa, nós não temos o radar. Apenas no aeroporto de Lima que nós teríamos. Um rastreamento de radar do voo poderia mostrar a taxa de descida do avião. Informação que poderia dizer aos investigadores a rapidez com que a crise se desenvolveu. Está com a calculadora? Sem isso, a equipe deve improvisar. 37 quilômetros? Estamos a 610 metros. Pare aí. Eles recriam a trajetória de voo do avião a partir de conversas na gravação de voz da cabine. 37 quilômetros, a velocidade é 555. Para calcular a velocidade, os investigadores medem quanto tempo o avião levou para percorrer uma determinada distância. Você faz cálculos matemáticos e obtém a taxa de descida. Sua análise revela um detalhe crítico. Dê uma olhada no que acontece aqui. 34 segundos antes do impacto, o voo 204 caiu como uma pedra, perdendo 300 metros de altitude. Seus cálculos também mostram que a queda repentina do avião foi acompanhada por uma rápida perda de velocidade. 113 nós em apenas 38 segundos? Foi quando o granizo começou. Isso coincide com o início da chuva de granizo. Os investigadores obtêm uma imagem de satélite de alta resolução da nuvem de trovoada tirada no momento do acidente. Veja o reflexo do radar aqui. Isto aqui é granizo. Os pilotos entraram em uma tempestade de granizo que é sempre acompanhada por uma poderosa corrente descendente. Pode danificar a aeronave. Pode até mesmo empurrar a aeronave para baixo. Uma corrente descendente poderia explicar a severa perda de altitude e velocidade do voo 204. Mas pilotos experientes, como Pérez Palma, são treinados para reconhecer e combater os efeitos das correntes descendentes.
Ele empurrava os manetes para frente e para trás para ganhar velocidade e puxava o manche para que o avião ganhasse altitude. Levantar o nariz do avião e aplicar a potência máxima aos motores poderia ter mantido o avião longe de problemas. Procure a pista! Procure a pista lá fora! Por que os pilotos não conseguiram se recuperar da corrente descendente? E por que eles não perceberam que estavam caindo até os alarmes começarem a soar? Eles não faziam ideia de que estavam descendo. Por que a tripulação do voo 204 não percebeu sua rápida perda de altitude? Ao examinar as fotos que tirou no local do acidente, o investigador Patrick Frickberg encontra uma resposta. Ele percebe que uma parte do para-brisa do avião está estranhamente fosca e opaca. Ele pede à NTSB que lhe envie fotos de outros aviões que foram danificados por granizo. Oi, é o Patrick. Pedras de granizo grandes podem rachar as camadas externas do para-brisas laminado, criando uma textura que não permite ver através dele. Os investigadores concluem que momentos antes do acidente, eu estou procurando, estou olhando! A tripulação estava voando às cegas. O granizo quebra as janelas dianteiras da aeronave, então a tripulação perdeu a linha visual da pista. Você tem a pista à vista? Impedida pela janela danificada. Não, eu não tenho. A tripulação não percebeu que o avião estava caindo rápido. Suba! Empurrado por uma corrente descendente. Puxe, puxe! A 150 metros, o aviso de alerta de altitude é acionado. Puxe comigo! Está claro pelo gravador de voz que os pilotos estavam tentando subir. Puxe! Mas o avião não subiu. A questão é, por quê? Perguntamos à Comissão Nacional de Segurança dos Transportes se eles poderiam fazer uma análise do som do fundo para que pudéssemos estabelecer se os motores estavam na potência máxima ou não. Procure a pista. Um a um, os vários sons na cabine de comando são identificados e eliminados. São só os motores, certo? Se os pilotos estivessem tentando subir, os motores deveriam estar acelerando com um som alto. Mas não é isso que os investigadores ouvem. Não estão acelerando. Só dá para ouvir uma frequência constante até o final. Parece que a tripulação falhou em fazer a única coisa que poderia ter salvado o avião. Puxe! Executar um procedimento padrão de acelerar e fugir do problema. Por que não fizeram isso? Os investigadores analisam uma decisão crucial tomada pelo comandante do voo 204 menos de 1 minuto antes do acidente. No último momento, ele assumiu o controle. Ou talvez eu assumo o controle, está bem? Eles descobrem que os pilotos estão confusos durante a troca. Olhe para o manche. Os investigadores concluem que, embora ambos os pilotos estivessem puxando o manche, cada um provavelmente presumiu que o outro daria o segundo passo crucial necessário para sair do problema, empurrando os aceleradores para frente até o empuxo máximo. A causa do acidente é clara. Os pilotos cometeram erros ao lidar com uma feroz corrente descendente. Nunca devemos esquecer que o treinamento... Você está pronto? Vá em frente. É a única garantia para os pilotos fazerem a coisa certa. Tempestades são particularmente perigosas, porque dentro dessas nuvens, os ventos podem mudar de direção drasticamente. Em 1 segundo, há uma enorme corrente ascendente. E 1 segundo depois, há uma terrível corrente descendente que nem os motores de sua aeronave a toda potência podem combater. Ela vai realmente arremessar uma aeronave no chão com forças que são inimagináveis. No alto do Oceano Atlântico, uma tripulação está voando em direção aos ventos mais temíveis que pode encontrar. Você tem 90, eu tenho 95 nisto. O furacão Hugo está passando pelo Atlântico. Ele tem quase 800 quilômetros de largura e segue para o oeste, em direção ao Caribe. O NOAA 42 é um avião de pesquisa da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos. Ele está voando para dentro do furacão para coletar dados que ajudarão a prever seu caminho. Jeffrey Masters é o diretor de voo do NOAA 42. Jerry, vamos em uma faixa de 070 até chegarmos um pouco mais perto.
cabe a mim guiar a aeronave para dentro do olho. Então eu tenho que dizer ao piloto certo, vá 10 graus para a esquerda e mude a sua rota para essa rota em particular. Virando para 070. Obrigado, Jeff. No comando está Jerry McKim, piloto da Marinha há 20 anos. Pensam que somos loucos por voar para dentro de furacões, mas nenhum de nós tem vontade de morrer. É só o nosso trabalho. O que pensa em termos de velocidade? Devemos entrar com tudo. Vamos tentar manter os 250 nós. Lowell Genslinger está no comando. Ele é um dos pilotos de furacão mais experientes do mundo. Eu acho que você provavelmente precisaria ser meio que... uma pessoa que se arrisca, algo assim, não é? A tripulação do NOAA decolou de Barbados em um turbohélice P-3 Orion. Ele é muito poderoso, construído como um tanque. Pode levar uma surra e continuar voando. A 45 minutos da tempestade, o NOAA 42 está voando a pouco menos de 3.000 metros de altitude. A missão exigirá que o avião desça a apenas 460 metros acima do oceano antes de entrar na tempestade. Um C-130 da Força Aérea Americana o segue. Agora vire à esquerda para rastrear Hugo no rumo 066. Vai ser difícil, não vai? Nos disseram que era um grande furacão e isso é sempre um pouco estressante. Os aviões vão trabalhar juntos dentro da tempestade para obter uma medida precisa da força do furacão Hugo. A única maneira de saber com certeza quão forte é um furacão é se realmente voar para dentro dele. Entramos, damos uma olhada e vamos para casa. Esse é o plano. Tudo o que sabíamos quando decolamos era que seria um furacão acima da categoria 3. E para a tripulação, isso sempre significa a possibilidade de um voo agitado. Os furacões são classificados em uma escala de 1 a 5. A categoria 3 indica ventos entre 179 e 208 km por hora. Masters avalia a condição dos ventos e vê que eles estão ganhando força. Eu pensei comigo mesmo. Certo, isso provavelmente não é tão bom. Acho que talvez seja um pouco mais forte do que um furacão de categoria 3. E vamos descer. Eles estão planejando voar através da tempestade a apenas 460 metros acima do oceano. Em um furacão, os ventos são mais fortes e isso é a 460 metros. 900. Assim que o NOAA 42 entrar no furacão, o C-130 da Força Aérea o seguirá a 3.000 metros de altitude. Vamos fazer isso, pessoal. Imediatamente escurece. Você começa a ouvir o som da chuva batendo na fuselagem. É sério isso? Um avião de pesquisa está voando em direção a um furacão de categoria 3. 2 contra 1. Agora é uma luta justa. É. Para neutralizar os ventos potentes, os pilotos devem manter o avião inclinado para a esquerda. Estávamos voando a pelo menos 45 graus de lado. Você tem que esquecer para onde está apontando o avião, só precisa pensar na sua rota. Os dados a bordo mostram o aumento da velocidade do vento e a queda da pressão dentro do furacão Hugo. Jeffrey Masters chega a uma conclusão sombria. Espero estar errado. Eu realmente espero estar errado. Houve apenas um furacão de categoria 5 na história registrada nesse extremo leste. Um furacão é classificado como categoria 5 se tiver ventos contínuos de 253 km por hora ou mais. O furacão Hugo está se tornando um monstro. Eu quero descer agora. Os ventos estavam ficando cada vez mais fortes. Você está perdendo altitude. O avião começa a inclinar-se perigosamente para a direita. Eu estou tentando puxar o leme e não consigo puxar. Não consigo baixar a asa esquerda. Estamos descendo. E no segundo seguinte, a luz de advertência de incêndio do motor número 3 acende. Estamos perdendo
perdendo o número 3. Ah, não acredito nisso. O motor número 3 está pegando fogo. Eu lembro de pensar, é assim que é estar em uma batalha e ser baleado e a morte pode estar chegando. Opções? Não muitas. Com um motor em chamas, os pilotos do NOAA 42 estão perdendo altitude rapidamente. Estavam saindo pelo escapamento. Haviam chamas por uma boa distância. As chamas logo podem envolver todo o avião. Alavanca de desligamento de emergência. Puxar a alavanca priva o motor de combustível e apaga as chamas. Mas a perda de um motor os deixou em uma inclinação perigosa. E eles continuam a perder altitude. Mais potência. Começamos a mergulhar em direção ao oceano. E aí, de repente, bam! Passamos pelo olho do furacão. Ah, graças a Deus. Foi um grande suspiro de alívio. Estamos no olho, e agora? Nós temos que subir. A única maneira de sair da tempestade é voltar por ela. Mas com apenas 3 motores funcionando, reentrar na parede do olho do furacão a essa altitude seria suicídio. Vamos tentar subir para 1800. A única esperança deles é tentar sair do olho do furacão em uma altitude maior, onde os ventos não são tão fortes. Mas sem um motor, o avião luta para subir. Esquerda. O NOAA 42 inicia uma série de espirais lentas dentro do olho do furacão até a altitude mais segura. E agora? Esperar a cavalaria chegar? Funciona para mim. A melhor esperança deles é o C-130 da Força Aérea ainda se aproximando da tempestade. NOAA 42 para Tio 57. Tivemos uma emergência. Perdemos o motor. NOAA 42, estamos a caminho. Não havia muito que pudéssemos fazer. Não podíamos fazer como num filme do 007 e extraí-los um por um. Uma vez que o C-130 passe pelo olho do furacão, ele poderá voar perto o bastante para que a tripulação avalie os danos. Tio 57, vamos precisar de favor. Não sei se podemos subir alto o suficiente com 3 motores. Você pode descer até nós? Entendido. NOAA 42, iniciando a descida. A ajuda está a caminho, mas o NOAA 42 deve continuar subindo para encontrar o C-130. Estamos pesados demais para subir. Quer alijar combustível? Alijar combustível facilitará a escalada. Mas se eles alijarem demais, não conseguirão voltar para Barbados. Acho que podemos aliviar 6.800 quilos. Alijamento de combustível. Pronto. Eles ficarão com 4 horas de combustível. Será suficiente para o avião escapar do furacão Hugo e voltar à base? A tripulação do NOAA 42 está alijando combustível em um último esforço para ganhar altitude. Agora as minhas asas podem realmente me puxar mais para o alto. Vamos lá, comece a subir. Acima deles, o avião da Força Aérea entra no olho da tempestade. NOAA 42, vemos você. Sem movimentos bruscos. Estão em cima de nós. NOAA 42, parece que vocês ainda estão inteiros. Eles nos olharam e disseram que não estavam vendo nenhum dano. O NOAA 42 deve sair do olho do furacão o mais rápido possível. Temos que sair daqui. Lutar contra os ventos ferozes queimará combustível valioso e poderá causar mais danos. Tio 57, pode nos ajudar a encontrar um ponto fraco? Entendido, veremos o que podemos encontrar. Nós pedimos muito educadamente. Vocês poderiam entrar e sair da parede do olho de Hugo em alguns lugares diferentes para encontrar um ponto fraco para nós? E, por favor, fazê-lo na nossa altitude máxima, que é de 1.800 metros? Os pontos fracos são aqueles na parede do furacão onde os ventos são menos intensos. Tente o quadrante nordeste. Entendido. Quadrante nordeste. Nos vemos lá na base. Espero que estejam certos. A tripulação se prepara para uma segunda viagem através da parede do furacão de categoria 5. A coisa mais perigosa que teríamos seria a turbulência passando pela parede do olho de novo. Aqui vamos nós.
Não estávamos nem um pouco confiantes de que não teríamos uma falha repentina e que mergulharíamos no Atlântico. A tripulação da Força Aérea escolheu bem o ponto de saída. Ah, agora sim. Depois de uma tensa jornada de 20 minutos de volta pela tempestade que quase os matou, a tripulação finalmente escapa das garras de Hugo. Eu disse, aleluia, louvado seja Deus. Estamos indo para casa. O NOAA 42 retorna com segurança a Barbados e com combustível de sobra. Agora cabe ao piloto e oficial de segurança da NOAA, Terry Leyden, investigar por que uma equipe de caçadores de furacões qualificados quase foi morta no trabalho. Muita coisa arriscada poderia se repetir se não descobríssemos o porquê. Leyden precisa descobrir por que um dos motores do NOAA 42 falhou quando era mais necessário. A turbulência severa dentro do furacão provocou o incêndio? Não teve nada a ver com a tempestade. Quando os engenheiros analisam os motores, eles descobrem que as provas apontam para uma resposta diferente. Eles determinaram que a unidade de controle de combustível foi o problema. Um sensor quebrado não conseguiu regular adequadamente a quantidade de combustível que fluía para o motor. Quando o sensor falhou, ele o alimentou com muito combustível. E então ocorreu um incêndio. Pode ter acontecido a caminho do furacão. Pode ter acontecido a qualquer momento. É simplesmente incrível que tenha acontecido no pior momento possível. Mas os investigadores ainda querem saber por que a turbulência do furacão Hugo foi tão extraordinariamente poderosa. É sério isso? Quando a equipe estuda todos os dados científicos do voo, eles descobrem por que o furacão causou tanto impacto. Não é à toa que tivemos problemas. A parede do olho da tempestade estava pontilhada com áreas semelhantes a tornados, chamados mesovórtices, onde a velocidade dos ventos atingiu quase 320 km por hora. O NOAA 42 voou diretamente em um deles. Já tínhamos estado a 460 metros antes e ficou tudo bem. Em retrospecto, o diretor de voo, Jeffrey Masters, acha que a missão poderia ter sido mais segura. Não deveríamos ter entrado naquela baixa altitude com um avião cheio de combustível. Eles estavam fazendo o possível para apoiar a missão científica, mas às vezes é necessário um pouco mais de bom senso. Após o incidente, a NOAA fez alterações. O primeiro avião na tempestade agora voa a não menos de 1.500 metros de altitude, onde as correntes ascendentes e descendentes são muito menos violentas. Eu acho que é uma recomendação de segurança muito boa. Depois que você descobrir mais sobre a tempestade, aí você pode entrar e fazer todas as pesquisas que você precisa e levar aquele avião para onde ele possa dar os números necessários. O Orion P3 foi reparado e passou a fornecer dados críticos sobre mais de 30 furacões, sem qualquer outro incidente grave. Estávamos no lugar errado e na hora errada, em uma parte ruim do oceano. E é uma grande sorte estarmos vivos. É muito importante respeitar os ventos, porque essa é uma das coisas que sua aeronave pode não conseguir superar. Se você tem cisalhamento de vento ruim, se você tem granizo e se você tem condições que se deterioram rapidamente, pode acreditar que essas são as coisas que o seu avião pode não conseguir superar.